Parabéns a todos e a todas. É um prazer estar pela segunda vez, tendo a oportunidade de comunicar minha pesquisa no Seminário Internacional Literatura e Cinema de Resistência, atualmente em sua oitava edição. Sou Luana Ribeiro, graduanda de Letras de Língua Portuguesa e agora bolsista ProEx da Universidade Federal do Pará no projeto Cineclube Resistências Outras Amazônias, sob a coordenação do professor Augusto Sarmento Pantoja. Essa apresentação, intitulada Outras Amazônias para Além do Idílico, é fruto do projeto de extensão mencionado e se propõe a refletir sobre as pluralidades apagadas, mas possíveis dentro da região amazônica. Pluralidades essas que desviam do imaginário pasteurizado idílico historicamente difundido. Inicialmente, gostaria de começar a minha apresentação partindo deste famoso trecho da Carta de Caminha. A Carta de Caminha é um texto bastante conhecido e normalmente apresentado aos brasileiros na fase escolar primária, e sua importância se deu em muitos aspectos. Alfredo Bose, no livro História Concisa da Literatura Brasileira, aponta que a Carta de Caminha é a certidão de nascimento do Brasil, mas não só. Além de ser o primeiro texto escrito oficial nas terras que viriam a ser brasileiras, foi um documento de grande impacto também no universo literário, em que vários autores beberam em sua fonte ao compor a figuração e a caracterização dos povos originários, como também da localidade que viriam a ser retratadas na literatura. Tais elementos tornaram essa carta um objeto representativo quando pensamos nos discursos que tiveram o poder de construir o passado e a memória. Quando lemos essa carta e vemos, por exemplo, a apresentação de um dos povos originários, é sob a perspectiva do exotismo, do não familiar, do europeu e estrangeiro, que relata suas percepções sobre o outro que, no caso, é o morador das terras recém-descobertas. Essa carta é um claro exemplo da história única, conceito proposto pela ativista Chimamanda Ngozi Adichie no seu livro O Perigo da História Única, inspirado na palestra que ela deu para o TED 2009, construída a partir do olhar de detentores do poder, daqueles que impuseram suas convicções políticas, morais e religiosas e culturais, que instituíram o status quo. De forma semelhante foi construída a memória da Amazônia, ou pelo menos aquilo que a sociedade pensa como Amazônia. Em O que significa elaborar o passado, de Theodor Adorno, podemos ter uma ampla compreensão dos mecanismos utilizados pelas classes dominantes para construir um passado, uma memória que justifique as injustiças sociais e trabalhe em prol desse mesmo status quo. O esquecimento, o apagamento, uma das principais ferramentas utilizadas por essas classes, segundo propõe o próprio Adorno, ao refletir que, quando a humanidade se aliena da memória, esgotando-se sem fôlego na adaptação ao existente, nisto reflete-se uma lei objetiva de desenvolvimento. Nada mais é do que uma adaptação, uma filosofia em prol da lógica produtivista, desenvolvimentista, a favor do capital. Assim sendo, o apagamento, a invisibilização dos povos que foram subalternizados socialmente não é por acaso. Essa negligência é estrategicamente política e econômica, como reflete Adorno ao apontar que apagar a memória é muito mais o resultado da consciência vigilante do que o resultado da fraqueza da consciência frente à superioridade de processos inconscientes. Precisamos ter essa clareza, pois quando pensamos em Amazônia, devemos partir da problematização de que a quem serve um discurso idílico, pausterizado, homogêneo? A que leis, a que filosofias, a que modelos políticos e econômicos a visão da Amazônia propagada a respeito desses imaginários pelas mídias e pela história única está a serviço? Quem se favorece dessa elaboração do passado e por que precisamos pensar numa elaboração mais plural? Dessa problematização, devemos também buscar entender como se dar a resistência a esse imaginário. Resistência essa produzida principalmente por artistas ao retratar outras possibilidades de Amazônia. Alfredo Bose, em Narrativa e Resistência, nos apontará que resistir é opor força própria
a força alheia. Nesse sentido, compreende-se que a utilização da própria força, seja ela posteriormente vitoriosa ou não, se opondo a outra força, uma força exterior, é um ato de resistência. Quando pensamos nas manifestações culturais, por exemplo, e identificamos que o artista propaga um discurso que vai além e que vai de encontro ao discurso do poder instituído, é um ato de resistência. É um ato de desvio daquilo que é tido como norma, que é estabelecido. Quando Tânia Sarmento Pantoja propõe que é necessária uma epistemologia que reflita e talvez favoreça um novo significado das marcas de qualquer signo de colonialismo herdado, é justamente de resistência o que estamos falando. É justamente dessa elaboração do passado em prol das minorias. É necessária uma revisitação, uma revalorização de forma mais plural dos signos que até então são homogêneos, criados para valorizar o status quo, sempre a partir de uma ótica colonialista, a qual nos foi imposta também quando pensamos em Amazônia. Lembremos do início desta apresentação. Lembremos da Carta de Caminha e da descrição dos povos originários, que povoavam toda a extensão do território nacional e da Amazônia brasileira. O imaginário idílico, o imaginário da docilização, da inocência, do inofensivo, fundamental para a colonização, foi construído a partir dessa carta e permanece como uma verdade quase sacra, verdade essa limitadora, que produz apagamentos a todo aquele que se mostra diverso. Além do mais, quando pensamos no diverso, no desviante e na sua existência dentro da arte, se faz a resistência. Ainda segundo Sarmento Pantoja, a resistência se estende ao que envolve antagonismos, lutas ou confrontos, sejam eles materiais ou simbólicos. Assim sendo, a resistência que parte desses antagonismos também é uma resistência que se propõe a rever essas relações de poder e questioná-las. À luz das reflexões feitas, nos deteremos agora a pensar no filme Miguel Miguel, de Roger Elahad. O filme em questão irá narrar a história de Varão, um protagonista de personalidade pedante, de rígidas convicções, no qual, para sua elaboração, Roger compartilhou ter se inspirado em Don Quixote, de Cervantes. Tal como Quixote, o protagonista de Elahad vai gradativamente enlouquecendo, quando se convence que seu amigo Miguel morreu 2 vezes. A partir de então, começa a ver todos os elementos que ocorrem, todos os eventos que ocorrem em sua vida de forma duplicada. Toda a narrativa se dá numa Amazônia urbana. A Amazônia é essa pouco explorada, né? Nas edições de grande mídia que representam a região. Quase sempre em seus aspectos rurais ou selvagens, na floresta, entre os animais. Mas gostaria de chamar a atenção para a questão da memória, importantíssima na trama, pois é a partir da confusão da confusão dela, que Varão vai compreendendo e percebendo o duplo de todas as coisas. A memória é construção, como podemos ver, importantíssima na constituição da nossa relação com o mundo, pode nos favorecer ou desfavorecer. Embora, claro, se trate aqui de elementos muito mais psíquicos e interiores, internos, podemos ter a noção da influência dela em nossa percepção do mundo de forma mais imediata. E nesse aspecto, o filme nos faz refletir sobre as nossas obsessões, nossas rígidas convicções e nossas visões sobre a realidade, que são muito mais sujeitas e subjetivas ou pouco confiáveis do que normalmente julgamos. Mediante minha exposição, acredito que minha pesquisa e esse trabalho nos ajudem a refletir mais sobre a questão da história única, principalmente quando se trata de grupos subalternizados, os quais foram historicamente prejudicados por terem sua memória construída por outros. Como também nos faz pensar a resistência como desvio. Quando Bose nos fala que o resistir do artista é tratar tudo aquilo que o status quo quer apagar, falsear ou ignorar, aí está o trabalho ético dos artistas. E quando pensamos em Sarmento Pantoja, ao definir que a resistência se produz contra aquilo que é tido como norma invariável, revestido de sacralidade, podemos ver a produção de Elahad de outra maneira, quando o diretor faz da sua história as questões principais,
como a Amazônia urbana, a complexidade da mente humana, a memória conflitante e causadora da loucura, é justamente tratar daquela Amazônia desviante, que se procura esconder ou invisibilizar em prol da suposta identidade de memória já construída, em favor da hegemonia. Portanto, é uma obra representativa da resistência como desvio. Aqui constam meus referenciais, que vão desde meu objeto de análise aos meus aportes teóricos. E, por fim, gostaria de agradecer a sua atenção até aqui, bem como gostaria de registrar minha gratidão ao evento pela oportunidade de apresentar parte da minha pesquisa e, assim sendo, gerar essa reflexão com o intuito de aprender e contribuir com outros trabalhos que se propõem a problematizar o perigo da história única. Agradeço também ao meu orientador e às bolsas de incentivo da Universidade Federal do Pará, que ajudam a oportunizar a produção científica por parte de estudantes pesquisadores.